Isso é que é pastor. Nós estamos carentes de pastores. Aleluia. Nós estamos carentes de homens que saibam realmente lidar com as ovelhas. E Deus botou aquele homem no meu caminho. E quando eu aceitei, ele foi 7 segunda-feira na minha casa. Eu tinha uma caixa de telefone tão grande em cima de mim. Ela não diz o que se passava de 7 a 11 horas da noite. Mas eu apagava totalmente. E quando eu voltava, eu não sabia o que ia acontecer. E o igual em glória do Senhor Jesus estou. Quando eu aceitei, eu recebi um convite para estudar. Eu falei, eu tenho que ir porque eu tenho que conhecer o que está escrito aqui dentro. Só assim eu consegui ficar. E depois disso, Deus pesou a mão 2 vezes em cima de mim, me testando, e eu fui avisado as 2 vezes por dois homens de Deus que ia me testar e me cirandar para me conhecer ele. Presta atenção aqui. Eu fui cirandado mesmo. A última vez eu fui amassado pelo carro dentro da minha casa. Eu tomei um tiro dentro da minha casa, eu fui amassado dentro da minha casa pelo carro. Num dia de Rápidos, passei 32 horas sem socorro geral, os médicos tudo tomando cachaça, eu ali, deitado numa maca, 32 horas, todo quebrado, costela, peito afundado, todo quebrado. E eu não falei mais, porque eu fui avisado 15 dias antes, vou te cirandar. Você sem mim não é nada, mas eu continuo sendo Deus sem você. Por isso eu dou graças a Deus nos convites que eu recebo, porque eu falei com ele, no dia que o Senhor me der a palavra, eu não vou me negar a ir aonde me chamarem. Não posso negar. Eu sei, a mão dele é pesada, e se eu negar, ele pode botar a mão sobre mim e eu não vou fazer isso. Não sou bobo. Não sou bobo. Eu estou feliz de estar aqui e conhecer mais uma família de Jesus. Né? Antes da palavra, eu dei na mão de vocês aí. Eu trouxe escrito porque é bom, né, que vocês acompanhem o pregador não ser mentiroso, como eu disse antes. Vamos ler 2 Coríntios, depois eu vou louvar, vou fazer oração, já foi feito muitas orações, né? Eu quero ler o texto, para depois nós continuarmos aquilo que Deus determinar que se faça. Né? 1 Coríntios 14. 17, né? Vou ler a palavra de Deus. Primeiro não, 2 Coríntios. Não posso começar a errar agora, né? 2 Coríntios. Trouxe o papel 2 Coríntios, vou primeiro para quê? Todos acharam? Amém. Pode ler? Amém. 2:14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Essa é a minha tradução, mas na de vocês pode estar em outra versão, mas é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. É porque a minha é NVI, mas a de vocês está em outra frase, mas é a mesma coisa, né? 2:14. Não, 2 Coríntios. O irmão não achou aí. 2 Coríntios. 2. Ah, 2? 2. Eu acho que está aqui. Eu não vou ficar muito. Posso continuar? Pode ser. Tá. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amém? Não tinha se contado. Agora, quer que eu volto? Não, é porque nós estamos aqui puxando essa. Do 14, né? 2:14. 2:14. 2:14 é
17. Isso aí, musculatura, como escreve na cara, né? Isso. Vamos orar a Deus. Glorioso Deus, o Pai amado, Santíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós damos graças a Deus por esse momento glorioso que o Senhor nos deu nesta noite. E estamos aqui para te honrar, glorificar e exaltar o Senhor. E que nessa noite o seu Santo Espírito tome posse da minha vida, tome posse do meu coração, do meu vida, do meu intelecto, e põe no meu coração tudo que eu tenho que falar para a sua igreja, que está reunida. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas tudo quanto eu vou falar seja dirigido pelo seu Santo Espírito para a honra e glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te damos graças a Deus neste momento, desde já pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém? Atrás desse papel, cadê vocês, tem um louvor, o rosto de Cristo. Pode sentar, por favor. Vocês já tiveram contato com esse louvor? Já. Esse louvor eu gosto muito desse louvor. Eu posso escrever para vocês acompanharem que não está lá. Né? Vamos louvar a Deus. Eu sempre querei a história de Cristo. Eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de ver o bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos, serenos e lindos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também nos olhando, não está compreendendo o que está se passando. O povo está olhando para a igreja dos dias de hoje, no século XXI, não está entendendo o que é o cristianismo por causa das fábulas, por causa do povo que estão trazendo mensagens que não está escrito na palavra de Deus. Quando a Bíblia diz, quando Paulo nos diz que nós somos perfume, ele está dizendo aqui, vocês acompanhando isso, vocês vão ver que Paulo descreve os crentes como conduzidos por Deus a um desfile aqui no mundo. Nós estamos aqui passando neste mundo depois de que aceitamos Jesus. Nós aceitamos Jesus, agora nós entramos numa nação separada. Agora nós somos uma nação santa. 1 Pedro 2 vai dizer que nós somos uma nação santa de sacerdotes. Aonde agora que eu levantei a mão para Cristo, eu vou ser separado para agora pregar o Evangelho, para mostrar ao povo a diferença que há entre ser o povo de Deus e o povo do mundo. Um dia no passado, quando eu estava lá, eu fazia o que eu queria. Hoje eu estou aqui, eu posso ter o meu livre-arbítrio, eu posso dizer que eu tenho uma autoconsciência, eu posso dizer que eu faço o que eu quero, mas quando as pessoas falam isso, eles não sabem o que estão falando. Porque o primeiro pai nosso, Adão, quando ele usou o seu livre-arbítrio, ele errou contra Deus, ele desobedeceu a palavra. E quando eu uso o meu livre-arbítrio, eu estou seguindo na contramão de Jesus. Sabe por quê? Eu não sou obrigado a fazer o que o mundo manda agora. Eu sou obrigado a fazer o que a lei, os mandamentos, os estatutos de Deus manda fazer. Então agora eu sou regido pela lei de Deus. Não sou mais eu que conduzo a minha vida pela minha consciência, mas agora quem conduz minha vida é o Espírito Santo de Deus. Até porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19 que nós somos templo do Espírito Santo. E no versículo 20 do 1 Coríntios 6,19, no 20 vai dizer: foste comprado por um preço, ao preço de sangue, aquele sangue que Jesus derramou na cruz. E portanto agora eu não sou mais de mim mesmo, não posso fazer o que eu quero, agora eu sou conduzido pelo Espírito Santo e tenho de largar e abdicar de todas as coisas do mundo e agora fazer tudo o que o Espírito Santo manda.
Deus no destino no mundo, seguindo a Cristo com um triunfo e um troféu. Nós somos troféu de Cristo. Por que nós somos troféu? Porque Ele foi pregado numa cruz, foi levantado no madeiro para hoje nós estarmos aqui. Nós somos troféu dele, porque Ele nos resgatou do mundo para agora estarmos aqui falando da palavra dele, mostrando para o povo que somos um povo diferente. Nós somos agora peregrinos na terra. Aí o povo fala assim: você não é desse mundo? Não, eu estou aqui como peregrino. Daqui a pouco Deus me leva, e aí você não vai ver mais. Mas se quiser me ver, vai ter que seguir os meus passos que eu estou seguindo agora para poder você me ver na glória com Jesus. É desta maneira. Perfume, o que é perfume? É um aroma agradável, você chega perto da pessoa e se sente bem na presença daquela pessoa, não é isso? Mas quando o crente não está com esse perfume, o que é que você faz? Você se afasta dele porque ele está dando coisa a ele. É dessa maneira? 2 Timóteo 3, que vai dizer: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia, destes afasta-te. Então nós temos que nos afastar de todo aquele que não está dando bom testemunho. Ele pode ser crente, ele pode professar o nome de Cristo, ele pode dizer que eu sou isso, sou aquilo, mas se ele não está dando bom testemunho, sai de perto dele porque ele vai te contaminar. Aí você deixa de ser o troféu de Cristo. No versículo 14, triunfante, no final diz assim: em louvor da suficiência e inesgotável da graça de Deus para todas as situações imagináveis, por mais ameaçadora e destrutiva que pareça, nos conduz vitorioso. Às vezes o crente diz assim: mas eu estou sofrendo muito, eu estou enfermo, e Deus não está me olhando, Deus esqueceu de mim. Mentira, é mentira de Satanás. É nessa hora que Deus está chamando você para conversar com você nas madrugadas. É nessa hora que você está enfermo, que Ele está te testando para ver até onde você vai. Eu digo sem medo de errar, porque quando agora eu estou aqui, mas eu estava 6 meses doente, 3 meses eu comecei minha enfermidade, de 3 meses para cá, eu passei 3 meses sem dormir de noite. Essa daí eu não acordava ela, eu ia para a sala e ficava lá, quietinho, sofrendo. Meu pulmão parece que ia pegar fogo, sabe o quê? Deu derrame pleural. E eu não acordava ela, eu ficava meio todinha ali, sofrendo até na madrugada, quase de manhã. No dia seguinte eu não durmo de noite, de dia. E eu ficava o dia todinho de noite, tarde de novo dentro daquela rua. Até o médico descobriu que eu tinha. E agora, de 18 dias para cá, eu estou dormindo. Nas madrugadas, até ela me chamou para conversar e disse: rapaz, o que você está fazendo aí? Você não tem você quer vir para cá para quê? Vai trabalhar, levanta daí, vai trabalhar, que não chegou a hora de você vir para a minha presença. Glória a Deus. Enquanto nós estamos aqui, não podemos dar desculpa de doença, não podemos dar desculpa de nada, porque enquanto Ele nos dá o fôlego de vida, eu tenho que professar o nome de Cristo. Posso ficar doente, posso ficar do jeito que tiver, mas a igreja não tem que saber que eu estou doente, porque eu tenho um consolador. Nas madrugadas eu começo com ele, aí de manhã eu estou lá, parece que até que não aconteceu nada, porque é dessa maneira que Ele quer que nós façamos. O povo pergunta: como é que você está? Estou bem. Mas por dentro você está aguentando. Mas por quê? O exemplo que nós temos que dar para o nosso próximo. Triunfantes em Cristo. Presta atenção aqui. Essa passagem aqui do versículo 14 era como um cortejo romano. Um general ganhava uma batalha muito importante para Roma. Então o Senado ia votar se ele era digno de um cortejo, de um desfile de dentro de Roma, passando de toda Roma de meio a meio. Aí o Senado votava e ele dizia: não, pode dar o cortejo a ele. Agora ia preparar a carruagem daquele general. A carruagem era de marfim, cravejada de ouro, os cavalos eram brancos, a sua vestimenta era de marfim também, cravejada de púrpura. Nessa púrpura nossa não, é uma púrpura muito diferente. Aqui Lídia vendia, que é muito especial nessa porcaria que nós temos aqui não. E aí enfeitava aquele general todo de branco, carruagem branca, cavalo branco, os cavalos com coroa na cabeça, dava um cetro na mão dele, a coroa na mão dele, ele subia naquela carruagem. Na frente estava o general vencido por seus príncipes e uma parte do despojo de guerra. Na frente deles tinham os músicos tocando alegre, e aquele
vendo um escravo, atrás do general, na carruagem de um escravo, mostrando os fracassos dele do passado, apontando ele os seus erros. E ele não podia olhar para trás. Ele só tinha que olhar para o lado dos aplausos e sentir o perfume da rua. Quando a gente se converte aos pés de Jesus, o nosso amigo do passado diz assim para você: ei, você era isso, você era aquilo, você era desse jeito, era daquele jeito, agora você está com essa cara aí fazendo o quê? Pensando que você é o quê? Você fazia tudo que não prestava comigo lá, agora você está dizendo que é santo? O escravo está aí, atrás dos crentes, apontando ele pelos seus erros no passado. Aí eu falo para ele assim: você está dizendo que talvez eu seja santo? A Bíblia diz que eu sou. 1 Pedro 1,15-16 vai dizer: sejam santos como eu sou santo, em toda a sua maneira de viver. Ei, é por dentro e é por fora. Eu tenho que me santificar, eu tenho que me separar, tanto minha consciência como meu coração, e a maneira que eu estou tendo que viver para dar bom exemplo a todo mundo. Aí eu sou santo igual ao meu Jesus. E esse cortejo, nós estamos aí nesse mundo desse cortejo. Os escravos, que eram nossos amigos, que não se converteram ainda, ficaram aí, está pensando que você é o quê? É desse jeito aí. Por isso que Paulo botou aqui esse cortejo romano. Nós somos um troféu, nós somos um triunfo de Cristo. Portanto, todos vão nos olhar e vão nos acusar do passado. Mas agora que eu conheço a Jesus, eu não estou nem ligando para ele. Eu liguei, rapaz. Eu sou realmente santo porque eu estou na presença de Cristo. Eu sou santo porque Ele está me limpando. Eu sou santo porque eu estou no caminho da santificação. Eu sou santo porque eu ganhei uma salvação e vou concretizar quando chegar na glória. Nada vai me aborrecer. Nada vai me atrapalhar. Por que não vai me atrapalhar? Porque eu tenho poder? Não. É porque não vai me atrapalhar porque o Espírito Santo mora na minha vida. Mora na nossa vida. Mora na vida de nós todos. Quantos realmente somos fiéis à palavra de Deus? É dessa maneira. Não tem como falhar. Que beleza você ser um cristão, né? Mas eu tenho uma má notícia para dar aos que são professos. Eu gosto de fazer a igreja se movimentar. Abre suas Bíblias ali em João 8, 31 e 32. Ele sabe que eu gosto de botar a igreja para se movimentar. Quem achar o primeiro pode ler para mim esses dois versículos de João, o Evangelho de João 8, 31 e 32. Excelência e verdade. Não, o primeiro tem antes, do 31 tem antes. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecestes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Glória a Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, essa notícia para quem são professos, somente professos. Se não conhecer esta palavra, não estar com ela no coração, não amar essa palavra, não querer essa palavra, não é discípulo de Jesus. Vai ficar dizendo: eu sou discípulo de Jesus, dando escândalo, fazendo escândalo no mundo, dando mau testemunho, fazendo algazarra no meio do cristianismo, e o povo está nos olhando e dizendo: não, como é que está o cristão? Por causa desses caras aí. Nessa maneira? Paulo, quando ele deixou esse primeiro versículo aí, ele estava uma noite e tem uma visão no capítulo 16, 22 de Atos. Bota um pouquinho a Bíblia aí. Eu não vai ler tudo porque senão não vai dar tempo, né? Vai dizer assim: a multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele lançou no cárcere interior e ele prendeu os pés no tronco. Então Paulo aqui estava preso. Depois de expulsar o espírito numa escrava, um espírito de admiração. Aqueles senhores deram,
aceita Jesus e será salvo você e sua casa. Glória a Deus. Paulo estava machucado. Paulo estava açoitado, ele e Silas. Pô, mas todo machucado, mas ele não estava preocupado. O crente tem uma dorzinha de cabeça. Ah, meu Deus, não vou para a igreja hoje porque eu estou com dor de cabeça. O crente chora um pouquinho, cai uma gota d'água, tem um temporal que não sai de casa uma gota d'água. Glória a Deus. Ei, é gente de papel. Ah, hoje não vou estar muito calor, crente picolé. E dessa maneira o povo olha para o crente e não vê o bom testemunho. E começa a se afastar da casa de Deus por causa dos dois. E Romanos 2,24 vai dizer, ele está escrito, esse povo para pelo mandar um bocado de nós. Um bocado de nós. E dando nosso testemunho. Aleluia. Precisamos mudar esse aspecto. No passado a igreja primitiva, os homens eram açoitados todo dia. Eles apanhavam, eram chicotados, pegavam chapa quente, até ficar vermelho, botavam no rosto deles. Aquela chapa quente que às vezes chega a ficar igual no fogo mesmo, aquele ferro, eles botavam na barriga deles, queimavam eles. E os homens não largavam a fé. E hoje nós estamos vendo a igreja nos dias atuais com fé nenhuma. Verdade. O crente, ele fica rejeitando a palavra, rejeita Cristo de qualquer jeito, faz o que quer, mesmo que absurdo no seu cristão. Eu mostro dentro da Bíblia que hoje nós somos somente uma figura do cristianismo do passado. Os homens do passado eram homens fiéis, eles não negavam a Cristo por nada, eles iam para as arenas jogados por leões, os leões matavam eles, caçavam eles nas arenas. Você sabe como era a chicotada romana? Era um pedaço de madeira desse tamanho aqui, com 3 pontas de couro na ponta, pedaço de ferro nas pontas, e quando ele batia, que chamava aqui, abria as vísceras da pessoa. Jesus foi chicoteado 39 vezes. A ordem romana é 40 vezes, mas o verdugo não dava 40, porque se ele errasse por uma, ele ficava no lugar do outro. Então isso dava 39. Então nós vemos que nós não somos nada nos dias atuais. Se olharmos para o aspecto dos nossos irmãos primitivos, nós temos que aprender muito ao que é ser um cristão. Nós temos que mudar muito nossos aspectos, mudar o nosso conceito de certo e errado, deixar para trás tudo que não presta e aprender a viver na presença do Espírito Santo. Quando depois fala aqui, situações mais ameaçadoras e destrutivas, que parecem nos conduzir à vitória. Aqui está, Gênesis 8, 20 e 21. Depois do dilúvio, Noé passou pelaquilo tudo. Antes do dilúvio, no capítulo 6, você vai ver, Deus vai lá para a terra e dizer assim: vou destruir toda a raça humana, porque acabar com todo o fôlego de vida. Porque o coração do homem é má continuamente. Mas quando ele olhou para a terra, ele viu um homem justo, chamado Noé. Olha aqui, toda a terra está corrompida, mas ele olhou para a terra e viu um homem justo. Aí foi chamando Noé, mais uma arca, que eu quero que você passe pelo meio do rio. O povo nunca tinha visto chover. Aí quando Noé passou 120 anos pregando, e o povo zombava de Noé. Noé, você está maluco? O sol quente está derretendo o canhoeiro. Está fazendo um negócio desse para quê? Vai botar ele de chuva, de água, vai botar essa arca desse tamanho. Sai desse sol. E zombava de Noé. Hoje o que se faz com o Evangelho? Porque tem poucos pregadores sinceros, compromissados com a palavra. Nós vemos agora, o púlpito agora é um alto aonde o pregador
diz em Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus Aleluia. e sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Verdade. Glória a Aleluia. Deus. Não é tudo de prosperidade, não. Ele manda você buscar o reino, a palavra, ser fiel a Ele, para Ele te abençoar você e sua casa. Glória a Deus. E Aleluia. baixinho Noé. Noé acabou de fazer a arca, Deus mandou um casal de cada animal para dentro da arca. Noé não foi buscar, não, Deus mandou. O pacote acabou de passar o dilúvio depois de quase um ano. Quase um ano, Noé em cima daquela arca. Ele agora Deus desce dela, Deus manda ele descer. A primeira coisa que ele faz é um altar. Versículo 20, você vai, 8, 20, você vai ver Noé fazendo um altar. Logo em seguida ele pega todos os animais e aves limpas e faz o holocausto para Deus. Glória a Deus. Aí Deus se agrada de Noé de novo. Aí eu acho que você vai trocar no 21. Deus se agrada de Noé. Nunca mais destruirei a terra por água. Mas o coração do homem é marro desde a sua meninice. Ei, isso é congênito. O homem já nasce, a criança já nasce com um pecado na vida dele. E se desenvolve no seu crescimento. Isso já está na Bíblia, não tem jeito. Desde a queda do homem, o homem já nasce com esse pecado. É um pecado congênito. Vem da sua genética, desde o dia de Adão. E agora ele desenvolve no homem. Mas quando ele chega numa idade, ele tem a consciência dele, se volta pela palavra, ele conhece os seus que é pecador, levanta a mão para Deus e volta. Aleluia. Deus perdoa os seus pecados. Aleluia. Mas a igreja precisa ser restaurada de novo, porque a igreja está fracassando. Se você olhar as técnicas das igrejas de hoje, é só placa de igreja. Tem para mais de 30 mil placas de igrejas. Mas quase nenhuma está fazendo o que Deus mandou fazer. Pregar o Evangelho, falar da cruz de Cristo, pregar o rastro da cruz de Cristo, mostrar ao povo o seu pecado, ou mandar o povo olhar para dentro de si e ver a sua maldade, ver a sua consciência, que é muito maldosa, para se arrepender e poder ver a salvação. A igreja não está pregando a salvação, a igreja está pregando a prosperidade. E a salvação está onde? Eu fico, pasmo, eu pergunto a um crente de 10, 15 anos, o que é salvação para você? É estar dentro da igreja. A salvação é isso só. Eu estou dentro, eu estou salvo? Não, de jeito nenhum. Eu posso ser pregador, eu posso ser o mestre da palavra, eu posso estar dentro da igreja 100, 200 anos e posso não ser salvo. Eu posso ser só um adorador dentro da igreja. Aleluia. E muito mal, porque não aceitei Jesus. E mesmo aqueles que aceitaram e que se não posicionaram, continua ainda com a sua salvação pendente. É necessário se levantar realmente e olhar e ver o que está fazendo dentro da casa de Deus. Graças a Deus. Aqui nesse 8:20 de Gênesis vai para Romanos 3:10 ao 18. Não dá para falar todo. Mas no capítulo 3 de Romanos, versículo 10, quem pode ler para mim? Eu vou da igreja para se movimentar. Deus se revela já nos primeiros capítulos da Bíblia. Não, lê na Bíblia mesmo. No versículo 10 do capítulo 3 de Romanos. Na Bíblia, para você ver como começa essa história desse capítulo. Só o versículo 10. Capítulo 3 de Romanos, versículo 10. Para você ver que se não fosse o nosso Jesus, se não fosse o sacrifício dele, nós não teríamos posição nenhuma. Aleluia. Como está escrito, Não sou eu que estou falando da Bíblia. Aleluia. Não há um justo nenhum sequer. Eclesiastes 7:20 vai dizer a mesma coisa e diz: não há um que não perde. Verdade. Agora nós estamos complicados. A Bíblia diz que não temos justo, não temos sequer. E agora nós fazemos o quê? Nós estamos complicados, não estamos?
não há um homem que não pegue. Aí nós vamos complicar. Mas a justificação. Quando você levanta a mão para Cristo, acontece 3 coisas na vida da sua vida, na vida daquele homem que aceita Jesus. Primeiro, a justificação. É como o forense. Você vai no tribunal como acusado de ser criminoso, aí vai seu advogado do lado, você senta na frente do juiz, seu advogado, aí o juiz vai e leu aquela abertura toda e depois faz a acusação, o advogado está do lado e fala assim: o senhor Benedito, esse homem aqui, ele foi acusado injustamente. E começa aquela defesa toda, né? Aí no final o juiz, o advogado convence o juiz de que aquele é criminoso, não é mais criminoso. É a mesma coisa com nós todos que aceitamos Jesus. Você não sente isso, mas na hora que você levantou a mão, você vai na presença do Senhor, Deus, o Pai de Jesus, e Jesus fica sentado do lado dele, ele está na deixa dele lá. É Deus. Aí Deus fala assim: agora. Aí Jesus fala assim: Aleluia. por que, irmão? É Deus. Porque está um buraco no escravo, que ele aconteceu. Ele é Deus. Perdoa os pecados dele. Aí o Deus Pai não tem como fazer mais nada, mas Deus é seu. Por isso nós somos do troféu de Cristo. Ele não precisa nem falar, só mostrar a mão, fica o buraco dos escravos. Ao Pai é seu. Está perdoado todos os seus pecados. Vá e não peque mais. Essas palavras Jesus falava para aqueles que ele curava. Ele falava isso: vá e não peque mais. E logo em seguida aí eu quero a conversão. A conversão entra junto com a justificação. A conversão é a parte, nós dividimos em 3 partes para vocês entenderem. A conversão é um ato em que o homem agora, quando ele foi justificado, agora ele vai ser aceito como filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Para provar o que eu estou falando. Ele pediu até de hora. Rapidinho. 1:12. Evangelho de João 1:12. Mas é dessa maneira. Essa é a conversão. Mas a todos quantos o receberam, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao Pai no seu nome. Então, essa conversão está aí. Você foi justificado, agora Deus deu o poder de ser chamado filho de Deus. A maior revelação está no Novo Testamento, no capítulo 3 de 1 João. Os filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus por causa disso. Aí depois vem a santificação. 1 Pedro 1:15-16. Que diz assim: por dentro, quer dizer, por dentro e por fora. Você tem que haver mudança literal na sua vida. Senão não tem jeito. Então essas 3 coisas entram de uma vez só na sua vida e agora você começa a sentir o pecado do passado. E agora você vai lutar para abandonar todos eles. Ei, não é resolver isso não. Resolver isso não. Cada hora você pensa assim: eu fiz aquilo no passado, meu Deus. Aí vem o desejo, você não quero mais. E vem o desejo de fazer outra coisa, eu não quero mais fazer isso. E assim você vai largando tudo para trás. É dessa maneira. Não tem como ser diferente. Por isso que Romano ele vai dizer assim: esse versículo é especializado no conceito da natureza humana. É dessa maneira aí. A natureza humana é pecadora. E muitos não querem abandonar o pecado porque é gostoso estar no pecado. Aquilo que faz está bom para ele. Ele só vai entender isso quando encontra feito com o Espírito Santo. Numa pregação, numa palavra que é dirigida diretamente a ele, para que ele possa saber o que Deus está falando e ele se arrepender.
perfeição e santidade. Aleluia. O crente que não tem essa três coisas na vida dele, ele está enrolado. Abre a Bíblia em Lucas 22, 32. 31 e 32. Você vê que Pedro andava com Jesus. Pedro foi escolhido por Jesus. Ele era pescador. Ele lá abandonou a rede para poder ser pescador de homens. E agora Pedro, andando com Jesus, sendo ensinado por ele. E aí, Jesus fala isso para ele, vocês vão ler aí. Lucas 22, 31 e 32. É duro demais. Lucas 22, 31 e 32. Disse também ao Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vós se como filho. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então, Pedro andava com Jesus, foi escolhido por Jesus. Olha, estava no ministério de Jesus já há bastante tempo, quase perto do final do ministério de Jesus. E Jesus fala: Pedro, Satanás me pode ser andar. Mas eu percebi que senão Pedro ia aguentar. Mas quando você se converter, responde distribuir para os seus irmãos. O crente não dá bom testemunho. O crente não está fazendo a coisa certa dentro da igreja. O crente que fala mal do outro. O crente que fica arrumando confusão, empurrando o outro dentro da igreja. Ele nunca esteve convertido e nunca fez parte dessa nação santa. É preciso converter. Mas é que o que está no evangelho, daí você não está convertido. Pedro andava com Jesus, era aluno de Jesus e não estava convertido aqui. Sabe quando Pedro foi se converter? Depois que Jesus morreu, ressuscitou. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando desce o Espírito Santo ali, recebe o poder do Espírito Santo, com línguas repartidas, ele começa ali a receber o poder de Deus. E os próprios judeus, e aqueles, tinha 15 nações mais ou menos ali, e falaram: eles estão com monstro, eles estão embriagados. Aí Pedro levanta e começa uma pregação: irmãos galileus, a história da manhã, nenhum de nós estaríamos com monstro, embriagados. O que nós estamos aqui recebendo o poder do Espírito Santo que foi dito lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Aonde está o Espírito? Ele desceria para nos dar poder, e nós também estamos vendo o poder real do Espírito nessa pregação. Aí chega no final da pregação, no versículo 43, ele bate tanto nos judeus ali, e quando ele acaba, ele fala assim: vós, os vossos pais, repetiram os profetas, mataram os profetas, e vós agora mataste o justo por Jesus. Glória a Deus. Aí Pedro não foi chamado para ninguém se arrepender, não. Veio no meio da multidão: irmão, o que faremos nós? Aí Pedro: arrependei-vos e seja batizado pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, será salvo tu e tua casa. Foram 3 mil almas que se converteram ali. 3 mil almas pela pregação de Pedro. Pedro se converteu ali. Pedro levantou e começou a pregar com a autoridade do Espírito Santo. O homem vai pregar a palavra. Se ele não tiver a autoridade do Espírito Santo, ele vai falar abrindo o público, ele vai ser um ator, ele vai animar a igreja, mas jamais sai uma pregação dentro da palavra. É um animador do Evangelho. Nós estamos cheios de animadores. Cheio de animadores. E pula para lá, pula para cá, se joga no chão, rola no chão, agarra na parede e diz que está com o Espírito Santo. Eita Jesus! Não é dessa maneira? Nós temos sim o poder do Espírito Santo. Nós temos a autoridade do Espírito Santo. Pedro, capítulo 4 de Atos, versículo 29, ele vai dizer, ele está numa oração, depois que ele sai da prisão, depois que ele prega de novo na sinagoga, e tem um coxo na porta do Portão Formosa, há 40 anos aquele homem estava ali pedindo esmola. Desde criança o homem estava ali pedindo esmola. Pedro
para, eles vão, aí fala para o menino, olha para os nossos olhos, me dá a mão. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O homem dá um pulo nos pés, lá não era posto dele criança, na sexta. Deu um pulo, caiu em terra, veio da sinagoga e saiu pulando. Aí Pedro começa outra pregação ali. Quando Pedro acaba de pregar, ali Pedro pregando o Evangelho, falando da palavra, falando do Cristo crucificado e ressurreto, falando do Cristo que deu vida a todos, falando do Cristo que ele mandou descer, ele foi e mandou um consolador para nós. Os pregadores sabiam o que é consolador, eles acham que o Espírito Santo é simplesmente um Espírito que está aí andando no meio da igreja. Não é nada disso não. O Espírito Santo é o próprio Deus, o Espírito Santo é o próprio Jesus, o Espírito Santo é aquele que conduz a igreja. Graças a Deus. Ele é o nosso guia, ele é o nosso instrutor, ele é o nosso ensinador, ele está no nosso meio nos conduzindo. Não pode haver mentira no nosso meio, não pode haver falsidade, não pode haver contento, não pode haver dissensão, tem que haver união. A igreja, a eclésia, união, é a união de um povo, é a reunião de um povo chamado e separado para falar aquelas coisas do reino de Deus. A igreja, essa é a igreja. Não dá para falar tudo. Não, meu pastor. Mas está bom assim? Na próxima oportunidade a gente continua.